Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo da série sobre a reforma. Hoje eu quero falar sobre Jacobus Arminius, sobre o arminianismo. Que na verdade o que eu queria era trazer pelo menos 3 pontos sobre a vida e a obra de Armínio que talvez você tenha entendido errado. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu vejo muita gente falando sobre calvinismo e arminianismo e tendo a ideia que houve uma guerra entre esses dois teólogos, entre esses dois pensadores cristãos. Na verdade, a gente precisa entender que Calvino nem conheceu Armínio e nunca nem ouviu falar dele, Calvino morreu, Armínio era um bebê de colo ainda. Armínio, ele estudou em Genebra, ele era holandês, mas ele nasceu na Holanda espanhola ali, a Holanda que estava sob domínio espanhol, tanto que os seus pais foram mortos num massacre que aconteceu na Holanda, causado pelos espanhóis, e ele foi criado por um tio, que colocou ele para estudar teologia e tal, enviou ele para Genebra, e ele estudou em Genebra, tendo como professor Teodoro de Beza, um grande teólogo, um dos maiores teólogos reformados, discípulo de Calvino. E uma outra coisa que é muito importante é que Armínio, vamos lá, um dos primeiros pontos que a gente precisa entender, na época de Armínio não havia esse movimento chamado calvinismo. Podia até algumas pessoas chamarem outros de calvinistas, mas era de forma pejorativa. Era como se falasse assim, você é luterano ou você é calvinista, era falar que a pessoa ela estava falando sobre outro evangelho, que ela era um herege, que ela estava seguindo homens. Então não tinha essa ideia desse movimento. Mas Armínio ele se identificava como um discípulo de Calvino, como alguém que seguia as ideias de Calvino. Porém, ele sofre algumas influências e ele começa a ter algumas, não divergências, mas algumas dúvidas. Começam a surgir na vida de Armínio algumas dúvidas, principalmente sobre as questões de soteriologia, ou seja, de salvação. A doutrina da salvação é desenvolvida a partir da reforma, não só de Calvino, mas de forma geral, o que os reformados pensavam sobre a doutrina da predestinação, por exemplo. Um ponto que eu queria trazer era sobre o livre-arbítrio. Em alguns momentos, os acusadores, porque quando quando Armínio ele volta de Genebra e ele assume uma cadeira na universidade ali, na Holanda, ele começa a criar uma polarização ali, entre Francisco Comaros e entre Armínio. Armínio, ele começa a trazer algumas reflexões sobre Romanos 7, 8 e 9, que divergiam um pouco, que traziam algumas dúvidas sobre o pensamento de Calvino. E isso fez ele ser acusado por esse grupo que era contrário a ele de pelagiano. Então, quando a gente pensa no livre-arbítrio, quem traz essa ideia não é Armínio. Armínio é contrário a essa ideia. Pelágio, que era um padre que foi opositor às ideias de Santo Agostinho, ele trazia a ideia da escravidão do arbítrio, e que o homem não era escravo do arbítrio. Então essa ideia, começa a pensar aí sobre livre-arbítrio, Armínio não pensava dessa forma, e ele deixa bem claro isso, que ele não era pelagiano, que ele não tinha influência nenhuma dos pelagianos, que ele Armínio acreditava na livre agência, na capacidade que o homem tem de agir, de tomar decisões. Mas ele não tinha esse pensamento sobre o livre-arbítrio.
Então, quando a gente pensa na depravação total, tanto Calvino, os reformadores, como o próprio Armínio, eles entendiam essa ideia de depravação total. E eles entendiam a graça também, como algo que daria a oportunidade, né, a graça de Cristo, da pessoa ela ser salva. A grande divergência aí é que Armínio entendia que o homem ele poderia decidir, a partir da graça, ele perseverar rumo à salvação. Tanto Calvino como Armínio entendiam a eleição também. Só que Armínio ele entendia que essa eleição, para Calvino, a eleição era incondicional. Para Armínio, a eleição ela era fruto da presciência de Deus, que entendia o fim de todas as coisas. Então, ele sabia, por sua presciência, por sua onisciência, que o ser humano, que aquele indivíduo, ele iria perseverar rumo à salvação. Por isso, a eleição se dava ali a partir dessa onisciência. E não como Calvino pensava na eleição incondicional. Né? Então, depravação total, eleição incondicional, eram pontos que os dois entendiam, mas de forma diferente. Eleição, os dois concordavam, cada um numa perspectiva diferente. A depravação total, os dois consideravam. A questão é que Calvino entendia que somente essa graça extravagante, essa graça irresistível, que tocava o coração do eleito e ele passava por um processo de arrependimento. Perseverança dos justos, os dois entendiam essa perseverança. A única coisa é que Armínio ele entendia que um justo ele poderia perseverar e ele poderia até cair, mas que ele não iria permanecer caído. Ele ia se redimir, ele ia se arrepender e ele continuaria no caminho da graça. Então, eram essas as divergências. Tá? O que acontece é que a influenciados por Armínio, né, começa a ter essa polarização não só na academia na Holanda, mas na igreja da Holanda. Isso vira um racha ali. E aí, depois da morte de Armínio, em 1610, um grupo, né, de alunos de Armínio, um grupo conhecido como remonstrante, por quê? Porque eles pedem para a igreja da Holanda que seja feita uma revisão das doutrinas da reforma, pedindo para que eles verificassem essas ideias que eles trazem. E que, na verdade, o mais complexo e mais polêmico de todas essas ideias era a questão da predestinação. Mas haviam vários pontos, e que se tornou o sínodo de Dort, né? E que tem vários pontos, né? Os remonstrantes, por exemplo, eles acreditavam muito na participação efetiva da igreja no sistema político. Os reformados eles já não tinham tanto esse posicionamento. E vamos pensar que essa separação igreja e Estado ela vai acontecer bem mais lá na frente, Revolução Francesa e tal, mas o próprio Lutero ele tem essa ideia, que o cristão ele é um ser independente da política, que o exercício do cristianismo já faz com que o cristão ele viva leis e regras sociais que vão além, né, do que o sistema pede, mas que o viver politicamente, o participar do sistema político não seria necessariamente o objetivo primário da igreja. Lutero, inclusive, ele fala que, poxa, um cristão pode ser político? Pode, desde que ele não seja feito em interesse próprio e que ele faça isso
com olhar no outro, estabelecer uma justiça a partir de uma cosmovisão cristã, né? Mas sobre um sacerdote exercer essas atividades, Lutero também já olhava com outros olhos, né? Os remonstrantes, eles tinham mais essa ideia que a igreja ela tinha que exercer um poder político também. Então, o Sínodo de Dort foi levou alguns anos, não é? E no final, os remonstrantes, esse grupo que na sua maioria eram formados por alunos de Armínio, eles acabam perdendo ali, e é onde a Igreja Reformada da Holanda, ela define os 5 pontos, né, que é a tulip, porque se você pegar lá cada um desses pontos, né, ele vai formar a palavra tulip, tulipa, né, a flor, que é a flor da Holanda. Assim, ó, mas existem várias outras convenções reformadas, vários outros documentos, tratados reformados, que eles acabam seguindo a mesma linha, os mesmos critérios dos reformadores da Holanda, né? Esses 5 pontos, né, do Sínodo de Dort, que são conhecidos hoje como 5 pontos do calvinismo, o que é? É a depravação total, a graça irresistível, a expiação limitada, a eleição incondicional e a perseverança dos justos. Então, depravação total, alinhada às ideias de Armínio e de Calvino. Graça irresistível, também. Expiação limitada, não. Esse era um ponto bem divergente, né? Armínio entendia que a expiação era ilimitada, né, mas que somente aqueles que fossem tocados pela graça e que aceitassem essa graça que se tornariam eleitos. E essa eleição ela não era incondicional, porque Deus já tinha previsto que esses eleitos iriam perseverar em justiça, enquanto para Calvino a eleição era incondicional. Deus escolhia quem ele queria, porque ele queria, independente de uma lógica humana para isso. Perseverança dos justos, os dois tinham a mesma ideia, né? Então, e uma coisa que é interessante é que aí depois, vamos só para a gente resumir, então, o problema não está em Calvino e Armínio, mas na torcida. Então, e essa é a questão. Quando eu começo a declinar por isso já acontecia na época dos apóstolos. Lembra? Paulo fala sobre isso. Né? E ele responde a essa concorrência ali, a essa competição, de que forma? Né? Paulo plantou, Apolo colheu, né? Mas a obra é de Deus. Quando a gente começa a polarizar muito, a separar muito, e aí a gente começa a usar muito palavras, porque tanto nas questões, no Sínodo de Dort, existem muitas palavras que colocaram na boca de Armínio e muitas palavras que colocaram na boca de Calvino, né? E então a gente cria essas separações de visões, muitas vezes por interesses próprios, por interesses que não são cristãos. Porque o cristianismo, ele nos traz sempre para a unidade. Ele nos traz sempre para a convergência. Então, assim, olha, os arminianos vão para o céu? Sim, vão para os calvinistas, vão, porque todas essas questões teológicas, nenhuma delas podem conter erros, né, de percepção, mas elas não são de modo nenhum heresias. Isso a gente precisa entender também. E partir do princípio do apóstolo Paulo: eu ouvi tudo e retive o que é bom. Armínio foi um excelente teólogo, vale muito a pena a gente ler sobre e entender as ideias de Armínio, como Calvino também. Então, é muito importante a gente conhecer a história. Mas o mais importante para que a gente possa viver uma igreja saudável é a gente nunca abrir mão da presença e buscar em todo tempo
o avivamento, entendendo que o avivamento não pode ser produzido, mas ele é gerado a partir de uma entrega total a Deus. Tá bom? Beijo. Se você curtiu, por favor, curte, compartilha, comenta, não é? Aperte o sininho aí para você ficar sabendo quando sair outro vídeo da série. E é isso aí. Eu recebi já um pedido para fazer um vídeo sobre João Ferreira de Almeida. Eu achei interessante, porque a gente pode considerar sim esse processo de reforma, esse movimento todo, João Ferreira de Almeida como um reformador português. Então, nos próximos dias eu vou falar sobre o João Ferreira de Almeida, tá bom? Beijo!